Passada, pessoal, a gente trabalhou alguns programinhas básicos, né, com algumas lógicas também básicas, né? A gente viu a lógica AND, a lógica OR, né? A gente viu algumas lógicas que podem nos ajudar a trabalhar com uma resolução de problemas em automação, né? Então, a gente viu que na lógica AND, né, a gente precisa que as duas condições sejam satisfeitas para que uma ação aconteça. Na lógica OR, a gente viu que basta que uma das condições seja atendida para que uma determinada ação aconteça. E a gente viu combinações dessas lógicas, né? E aí a gente trabalhou alguns programinhas. Hoje eu vou trazer aqui um programa, pelo menos nesse horário AB, ó, eu vou trazer uma aplicação aqui para a gente dar uma olhada nela, tá? Deve aparecer em breve aí para vocês. Se não já apareceu, né? Bom, o que seria aí, ó? O projeto de um selecionador de laranjas para exportação e consumo interno. Aí vamos ver como é que é esse problema, né? Ó, formulação verbal do problema, né? Vamos bem aqui, ó. Então, o equipamento apresentado na figura destina-se a selecionar laranjas. Então, eu quero selecionar laranjas com esse equipamento aí. E as laranjas vão ser selecionadas pelo diâmetro. Para exportação, as melhores, né? E para consumo interno, as que não são tão bonitas, né? A gente sabe que aqui no Brasil a gente tem essa política, né? O tipo exportação é o suprassumo da produção, que você consegue preços maiores e lucros maiores, né? Vendendo em dólar para o exterior. E para o consumo interno fica a produção de menor qualidade, né? Porque você vai ter um preço mais baixo internamente. Então, nós temos aqui, ó, não é bem uma esteira, né? Esses corredorzinhos, né? De metal, tá? Esses corredores de metal é onde as laranjas vão descer. Observe que tem uma certa inclinação, né? Para que a laranja desça pela gravidade. São vários corredores que as laranjas podem cair em vários locais. Então, você tem vários corredores desses. A ideia é a gente ver a lógica de funcionamento de um desses corredores só, porque aí os outros vão ter a mesma lógica semelhante. E qual é a lógica, né? Vamos ver aqui, ó. Bom, eu vou ler aqui e depois a gente volta no desenho. O sistema selecionador de laranjas deve ser composto por uma calha com 6 subdivisões. É uma calha, né? Ao longo do seu comprimento. Então, tem 6 caminhos lá, né? As laranjas, pequenas e grandes, ao passarem por essas subdivisões, serão detectadas por 3 sensores, responsáveis pelo controle de seleção do que é a laranja de exportação e do que é a laranja para consumo interno. O propósito dos 3 sensores, vamos ver esses 3 sensores, né? Ele está falando de 3 sensores, vamos olhar para ele lá. Então, nós temos aqui, ó, bem aqui, ó. Sensor E1, E2 e E3. Observe que eles são, ó, a laranja vai descer por aqui, e aí nós temos um sensor aqui, o E1, aqui o E2 e aqui o E3. Ó. Eles são na sequência, né? Então, ó, nessa vista em corte, a laranja vem nesse sentido. Aí ela vai passar primeiro pelo sensor E1, né? Ela está passando aqui, ó. Depois pelo sensor E2 e depois pelo sensor E3. Aqui, ó, você pode ver que está passando uma laranja pequena, ó. Né? A laranja pequena, ela quando vai ser detectada pelo sensor E2, ela já deixou de ser detectada pelo sensor E1 e ainda não foi detectada pelo sensor E3, tá vendo? Ó? Essa é a vista em corte aqui da calha, né? Então, essa é uma laranja pequena ou média, que vai ser um diâmetro aí menor do que 8 centímetros, que vai ser dedicada ao mercado nacional. E aí tem aqui as laranjas passando também. Agora você tem aqui pelos sensores E1, E2 e E3 uma laranja grande. Ó. A laranja grande, ela tem um diâmetro, né, maior ou igual a 8 centímetros. E aí ela
por conta desse diâmetro, ela consegue sensibilizar os 3 sensores simultaneamente. Então, esses são os sensores, né? É no sentido do caminho da laranja, ela passa primeiro pelo E1, depois E2, depois E3. Se for uma laranja grande, ó, ela sensibiliza os 3 sensores ao mesmo tempo. Então, vamos lá. O propósito do uso dos 3 sensores consiste no seguinte fato. Quando uma laranja começa a passar no E1, é impossível saber se ela é pequena ou grande. Não dá para saber ainda, né? O sensor não consegue saber. A laranja só passou no E1. E o mesmo acontece ao passar sobre o sensor E3. Né? Se passar só pelo sensor E3, né, também não dá para saber qual é a laranja. Né? A gente sabe que se a laranja for de exportação, ela vai sensibilizar os 3 ao mesmo tempo. Isso a gente já sabe, que é justamente o que ele está dizendo bem aqui nesse terceiro ponto. Ó. A certeza de uma laranja ser grande, que é a tipo exportação, será dada quando os sensores E1, E2 e E3 estiverem ativos simultaneamente. Ok, então a gente viu que só ela passando pelo E1 não dá para saber. Se ela passar e sensibilizar o E1, E2 e E3, aí a gente já sabe. Dado o máximo diâmetro aqui, o item 2, ó, dado o máximo diâmetro permitido para as laranjas pequena e média, que é menor do que 8 centímetros, e considerando que a distância de sensor E1 e E3, né, é maior do que 8 centímetros, a certeza de uma laranja ser pequena será obtida por meio do sensor E2. Então, como assim? Assim, ó, eu tenho aqui o sensor E1, E2, vixe, tô doido, ó. Bom, observe aqui, ó, eu tenho o sensor 1, sensor 2, sensor 3. A laranja, ó, passou só pelo 1, eu não sei se ela é grande ou pequena. Quando ela chega aqui no 2, ó, né? Aí eu também ainda não sei se ela é grande ou pequena, né? Eu vou saber só se quando ela passar pelo 3, se ela estiver sensibilizando os 3, aí eu sei que ela é grande. E se ela não estiver sensibilizando os 3, ó, se ela num determinado momento só sensibiliza o 2, ó, cadê aqui, né, ó? Aqui nesse de cima, ó, só sensibiliza o 2 sem sensibilizar o 1 e sem sensibilizar o 3, aí eu sei que ela é pequena ou média. Então, essa informação que ele está dando aqui, ó. A certeza de uma laranja ser pequena será obtida por meio do sensor E2, né? Ou seja, se eu tiver com um E2 sensibilizado, o E1 não tiver e o E3 não tiver, significa que a laranja é pequena ou média, né? Muito bem, aí quais as ações que devem acontecer? Ele diz aqui, ó, quando a laranja for grande, E1, E2 e E3 abrem a porta S1 e memorizam a posição, visando uma economia de ar. S2, então, estará fechada. Então, vamos lá, voltar para a figura. Então, eu tenho, ó, o S1 vai abrir essa comportazinha aqui, ó, para cima, e a laranja vai passar por aqui, ó. O S2 fechado, ó, se o S2 não abrir, vai deixar o caminho para a laranja passar sem cair. Então, S1 aberto e S2 fechado, a laranja passa direto, é uma laranja exportação. S2 abrindo e S1 fechado, a laranja vai bater no S1, vai cair no buraco do S2, e aí eu tenho as laranjas que são para consumo interno. Então, quando a laranja for pequena, ó, E2 abre a porta, né, S2, e memoriza a posição, visando com isso também uma economia de ar. S1, então, estará fechado. As laranjas pequenas caem através de um duto, sendo direcionada para outra seção da indústria, enquanto as laranjas grandes seguem reto, né, rumo ao sistema de embalagens. Bom, então é isso. Então, olha, voltando aqui para a calha, né, nós temos aqui que nesses sensores, a laranja ao passar vai ser detectada se é pequena, média, né, ou se ela é grande.
Se ela for grande, o S2 aqui fica fechado e o S1 abre para a laranja passar direto. Se ela for pequena ou média, o S1 fica fechado para a laranja bater nele e cair aqui no S2 aberto, né? Então, essa aqui é a lógica. Então, nós temos aqui a seguinte codificação, né? O meu sensor 1, ele está chamando aqui no código de E1, sensor 2 de E2, sensor 3 de E3. O atuador 1, que é o S1, é o para laranja grande passar, ó. E o atuador 2, o S2, é para laranja pequena passar. Então, essa é a correspondência lógica aí entre os símbolos e a aplicação. E é o que a gente vai fazer agora, a gente vai implementar essa lógica. Então, eu vou... Se vocês tiverem alguma dúvida da lógica, deu para entender essa lógica aí da calha das laranjas? A detecção dos sensores, deu para entender? Então, foi colocado os 3 sensores, de uma forma que uma laranja grande consegue sensibilizar os 3, né? Então, a distância dos sensores, né, entre 1 e 3 é uma distância capaz de pegar a laranja grande passando, né, sensibilizando os 3. E aí, quando a laranja estiver passando, ó, uma laranja pequena, ela sensibiliza o 1, aí deixa de sensibilizar o 1, sensibiliza o 2, né? E aí deixa de sensibilizar o 2, sensibiliza o 3. E aí passa. Ou seja, se ela sensibilizou o 2 sem sensibilizar o 1 e o 3, é porque ela é uma laranja pequena ou média. E aí ela passou. Ou seja, essa é a detecção da laranja. Aí, detectando se ela é pequena ou média, aliás, pequena e média, ou uma laranja grande, aí tem que abrir as tampas, né? Então, eu tenho uma tampa aqui, ó, que ela abre para cima, né? E uma outra que abre assim, ó. Então, se a laranja é grande, eu deixo o S2 fechado e abro o S1 para a laranja passar direto. Se a laranja é pequena, eu deixo o S1 aqui e abro o S2 para a laranja cair. Então, essa que é a lógica dessa aplicação. Vamos agora aqui para o nosso simulador para implementar... Manuel, Oi, pois não, sério. a gente conseguiria, não, provavelmente sim, né? Mas a gente conseguiria identificar pela cor. Ah, peraí. Tal cor, carro, Sério, deixa eu só aumentar um pouquinho aqui o meu volume. Peraí, eu acho que meu volume está baixo. Deixa pode eu ser aumentar. pode ser o meu microfone. Deixa eu ver aqui. Não, acho que é meu volume mesmo, viu? Pronto. Não, é que para a gente eu sei que a gente deve poder, né? Mas a gente consegue identificar pela cor também, por exemplo. Sei lá, se tá muito amarelada, se tá mais esverdeada. Consegue, né? Consegue. Tem como, sim, fazer, sensibilizar pela cor. Tem sim. Aí, mas seria outro tipo de sensor, né? Não seria esse sensor aí. Esse sensor das laranjas pode ser um retroreflexivo, né? Que é um sensor de luz, né? Que geralmente é mais em conta. Então, esses sensores aí geralmente são para detectar tamanhos, né? São sensores de luz, né? Então, se a laranja interrompe a luz, o sensor detecta, né? Porque é um tipo de sensor que tem só um fotodiodo e um fototransistor. O fotodiodo emite, o fototransistor recebe. Se alguma coisa interromper, aí o sensor dispara, né? Mas é possível sim, né? É possível. A gente tem vários tipos de sensores, né? Sensores para poder você utilizar nas aplicações. São muitos mesmo, tá? Inclusive no CD a gente vai falar de alguns na aula do CD agora. Beleza? Beleza, falando. Vamos aqui para o nosso software, né? Que é o WinPLC7. Eu vou abrir aqui e vou compartilhar a janela com vocês. Então, eu vou criar uma nova solução. Solução. Vou botar o nome aqui, solução 1. Cliquei em criar. Vocês estão conseguindo ver a janela do WinPLC? Tá tudo preto aqui, mano.
colocar aqui na área de trabalho, acho que fica mais fácil. Vamos esperar ver se aparece. Agora apareceu. Apareceu? Pronto. Então, essa é a janela do IMPLC 7. Agora a gente vai implementar essa lógica, né? Quando a gente cria uma nova solução, essa é a janela que aparece. Ó. A gente vem aqui, ó, aí clica em criar uma nova solução. Assim que a gente abre, aparece esse menu. Aí eu clico aqui em criar uma nova solução, ó, esse botão da pasta com mais verde, e aí ele me manda para essa janela. Aí, para eu poder colocar o meu programa, eu clico 2 vezes aqui em OB1. E aqui eu já posso colocar meu programa em ladder. Então, eu vou aqui começar na tabela de símbolos, que é aqui a tabela aqui embaixo. Então, a gente viu que tem 3 sensores, né? E1, E2 e E3, e 2 atuadores, que é S1 e S2, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, no símbolo E1, que vai ser a minha primeira entrada. Como é que eu endereço uma entrada no IMPLC7, ou seja, nos CLPs da Siemens? A gente coloca I e aí o bit.byte, né? Então, I0.0 é a minha primeira entrada. Então, o meu sensor E1 vai estar na entrada I0.0. O meu sensor E2, vou botar maiúsculo, E2, vai estar na entrada, ele já até reconheceu, ó, I0.1. O meu sensor E3 vai estar na entrada I0.2. Aí eu tenho meus 3 sensores que vão verificar o tamanho da laranja, né? E aí eu tenho 2 atuadores, um que abre a tampa para a laranja grande passar e o outro que abre a tampa para a laranja pequena e média cair. Então o S1 vai ser, ó, quando eu digito aqui na, né? Eu digito S1, aqui é o símbolo associado àquele endereço, né? Então eu vou botar aqui a saída, né? Como S1 é um atuador, ele fica na saída, então vai ser Q0.0. Eu vou atuar, eu vou fazer uma tampa abrir, né? É uma saída. Saída, a gente não coloca O, a gente coloca Q, né? Nos CLPs da Siemens. A gente coloca Q para saída. E o S2 que vai fazer a laranja cair, né? Que é a média ou a pequena, vai ser aí o Q0.1. Então, coloquei as minhas entradas e saídas aqui, vou salvar. E aí eu posso começar a programar aqui, ó, em ladder, né? Então, eu vou logo fazer a lógica da laranja grande, que é a mais simples. Então, a laranja grande, ó, quando os 3 sensores detectarem, eu vou acionar a porta S1, né? Então, os 3 sensores, se eu tenho que os 3 sensores têm que ser acionados ao mesmo tempo, então é a lógica AND, né? Eu preciso que o sensor 1 e o sensor 2 e o sensor 3 atuem ao mesmo tempo, né? Sejam sensibilizados ao mesmo tempo para acionar a comporta lá S1. Então, se a lógica é AND, eu vou colocar os contatos em série. Ó. Então, o sensor E1, que é I0.0, E2, que é I0.1, e E3, que é I0.2, eles estão em série, é a lógica AND. E se isso acontecer, os 3 forem sensibilizados ao mesmo tempo, ó, eu botei contato aberto, não foi? Porque quando o sensor detectar lá, vai fechar o contato aqui, ó. Quando o sensor E1 detectou a laranja, ele fecha o contato aqui, ó. E2 detectou a laranja, fecha o contato. E3 detectou a laranja, fecha o contato. Se os 3 detectarem ao mesmo tempo, vai fechar os 3 contatos, né? E aí eu vou conseguir acionar alguma coisa que eu colocar aqui, ó. Que no caso é a bobina, que vai ser a portinha S1, né? Que vai deixar a laranja passar direto. Então é o Q0.0, a portinha S1. Tá aí, ó, a minha primeira network pronta. Quando sensibilizar os 3 sensores, a comporta S1 vai abrir. Só que ele disse um detalhe lá, né? Que ele quer que essa decisão se mantenha, né?
para economizar ar do compressor lá, porque deve ser o que atua, o que liga, o que abre a portinha, deve ser um atuador pneumático, deve ser com ar comprimido. Então ele diz que quer economizar ar, então essa portinha tem que ficar aberta. Por quê? Porque se a próxima laranja for também grande, a porta já está aberta, ela já só passa direto, não precisa abrir de novo, né? E aí você economiza ar do compressor. Então, eu não vou poder colocar só uma bobina assim, ó, normal. Porque se eu botar uma bobina normal, vamos ver o que acontece. Ó. Eu vou sincronizar, né? Lembrando os passos. Ó. Sincroniza. Manda o CLP rodar aqui, ó, ele fica verdinho. Aí bota para monitorar, aqui nesse botão. E aí mostra a máscara, né? Que fica mais fácil na máscara. Aí eu vou colocar aqui os endereços para 0, né? Clica 2 vezes lá, ó, bota 0. Clica 2 vezes no Q, bota 0. Aí já aparece aqui, ó. Vamos simular aqui a primeira laranja, ó, chegando. Digamos que seja uma laranja grande, ó. Aí ela vem passando, sensibilizou o E1, sensibilizou o E2, sensibilizou o E3 ao mesmo tempo, né? A laranja é grande, ó. Aí acendeu o S1, né, ó. Mas aí assim que a laranja vai passando, ó, aí o E1 desensibiliza, né, porque a laranja passou por ele, o E2 desensibiliza e o E3 também. Então, na hora que a laranja passou dos 3 sensores, ó, já a porta já voltou, né, a fechar, ó. O S1, tá vendo? Ó? Ela já voltou a fechar, não está mais aberto o S1. Então, eu tenho que sustentar o S1 ligado. Quando acontecer a sensibilização dos 3, ó, E1, E2 e E3, o S1 foi acionado, aí a laranja mesmo passando, eu tenho que manter o S1 ligado. Tá, como é que a gente faz isso, né? A gente tem um contato, que, aliás, um atuador, né? Que ele tem retenção. Então, na hora que sensibiliza aqui, ó, eu tenho uma instrução de bobina aqui de saída que ela tem retenção. Vou mostrar para vocês como é isso. Ó. Então, eu vou parar aqui o CLP, deixar de monitorar, e aí eu vou trocar essa bobina S1, vou entrar aqui no catálogo, ó. Aí vem aqui em lógica de bit, que é a primeira seção, e aí eu vou colocar uma bobina chamada bobina de 7, essa bobina com S, ó. Então eu tenho uma bobina aqui com um S, é a chamada bobina de 7. Então, na hora que esses 3 contatos ativarem a bobina de 7, ela vai ficar setada em 1. Ela não vai sair mais de 1. Então, deixa eu mostrar para vocês essa aqui, lembrando, né, que é a saída Q0.0, que é o S1, né? Então, tá aí, ó. Vamos ver agora como é que funciona isso. Vou sincronizar. Aí vou colocar o CLP para rodar, vai ficar verdinho aqui. Boto para monitorar. E aí vamos aqui para a máscara. Olha o que vai acontecer agora. Ó. A laranja grande vai passar. Ó. Sensibilizou o sensor 1, sensor 2, sensor 3. O S1 ó, abriu a comporta. A laranja está passando. Ó. Aí, como ela está passando, já não está mais pegando o E1. Agora já não vai mais pegar o E3, o E2, e agora já não vai mais pegar o E3. E o S1 continuou ó, com a comporta aberta. Aí a laranja vai correr na calha e vai passar direto, porque é uma laranja grande. Tranquilo, pessoal? Deu para entender? Aí eu usei uma bobina de 7. Ó. A bobina de 7, ela deixa a saída ligada, né? Setada em 1. Tranquilo até aí? Tranquilo. Deu para entender, né? Aí eu faço uma pergunta. Ó. Se a laranja não é grande, qual é as outras possibilidades dela não ser grande? Só ela sendo pequena ou média, né? Isso. Se ela não é exportação, ela é não exportação, ela é consumo interno, né? Então, eu posso dizer que se eu manter ó, o S1 aberto, né? Faltou um último detalhe, né? Antes da gente ir para a segunda lógica, né? Faltou um último detalhe aqui na primeira lógica. Ó.
E1, E2 e E3, manteve o S1 aberto. E o S2 tem que estar o quê nesse momento? Vamos voltar lá para a figura. Se o S1 está aberto, ó, o S1 está aberto, ó. Cadê aqui, ó? Que é S1 ativado, né, ó? Ele abriu aqui, ó. A laranja pode passar. O S2, que é o buraco, ó, que é o buraco aqui, ó, tem que estar como? Fechado, né? Ou seja, ele não pode abrir o S2, né? O S2 tem que estar 0 quando o S1 for 1. O S1 atuou, abriu, o S2 tem que estar 0. Se o S1 está 1, significando que abriu, o S2 tem que estar 0, significando que está fechado para a laranja conseguir passar. Então, aqui, ó, na nossa lógica, aqui faltou uma última instrução. Então, eu vou parar de monitorar, vou dar o stop aqui. Qual é a instrução? É que na hora que os 3 sensores forem sensibilizados, o S2 tem que estar zerado, né? Então, se setado significa 1, zerado é justamente o oposto do setado. Então, vamos aqui no catálogo, ó. Qual o oposto do setado? É essa bobina aqui, ó. É o reset. Reset. Então, eu vou fazer o que aqui, ó? Eu vou clicar aqui nesse comecinho, ó, antes da bobina 7, para colocar em paralelo, ó, eu cliquei aqui, estão vendo? Ó, e vou clicar 2 vezes no reset. Ó. Então, o reset aqui vai ser o Q0.1. Então, ó, quando eu acionar E1, E2 e E3 ao mesmo tempo, S1 vai ser setado para 1, ou seja, a porta vai abrir, e o S2 vai ser resetado para 0, ou seja, a porta vai ficar fechadinha. Então, aqui eu estou garantindo que a porta que tem que abrir vai abrir, e estou garantindo ao mesmo tempo, né, porque está em paralelo, ó, eu vou acionar as duas ao mesmo tempo aqui, então eu vou garantir que o S2 vai manter fechadinha, que é o que eu preciso. Eu preciso S2 fechado e S1 aberto para a laranja passar direto. Aí eu terminei a minha primeira lógica. Vamos fazer agora essa análise. Ó. Eu sincronizei, vou mandar rodar, vou monitorar e vou pegar aqui a minha máscara. O que vai acontecer? Ó? É uma laranja grande, ela veio chegando aqui, acionou E1, acionou E2, acionou E3. O S1 abriu e o S2 está fechado, ó, não acendeu. Aí quando a laranja estiver passando, ó, passou por E1, passou por E2, passou por E3, aí continua aberto o S1 e o S2 fechado. Essa é a primeira lógica. Né? Então essa lógica eu garanto que se uma laranja grande passar, a portinha S1 vai abrir e a S2 vai manter fechado. Agora vamos ver os outros casos, que é a laranja pequena e média. Se é laranja pequena ou laranja média, né, o que vai acontecer? Eu vou ter que fazer o contrário agora, né? Eu vou ter que abrir agora, né, o S2, né, ó, e fechar o S1, né? Então tem que fazer o oposto, né? Eu vou setar o S2 para 1 e resetar o S1 para 0. Mas em que condição isso vai acontecer? Só pode fazer isso no final da linha, né, Manuel? Agora eu vou criar uma nova, porque é uma nova lógica, né? Então eu vou ter que vir para baixo aqui, ó. Essa lógica tá bonitinha, eu posso até botar o nome dela aqui, ó. Deixa eu só parar de monitorar, dar um stop aqui. Vou colocar o nome dessa network aqui, ó. Detecção de laranja grande. Ou laranja exportação, né? Exportação. Aqui, ó, dou um enter, aí já sei, ó, se eu minimizar essa network, ó, eu sei que essa network 1 é a de detecção de laranja exportação. Aí eu vou criar uma nova network agora, ó, que é a network 2. E ela vai ser o quê? Ó? Detecção de laranja. Aí como foi que a gente viu que é a detecção de laranja mercado interno, né? A gente viu que é a que não vai conseguir sensibilizar os 3 sensores. Vai ter um momento que ela vai sensibilizar só o sensor 2, né? Ó. Como assim? Assim, ó.
Mano, pode mostrar só mais uma vez como foi que tu criou uma nova network aí? Ah, certo. É aqui, ó, você vem aqui com a barrinha, ó, bota para baixo. Aí bem aqui tem essa frasezinha, ó, adicione a network ao final do bloco. Aí você clica aqui, ó. Aí ele cria uma nova, ó, que criou a Beleza, 3. valeu. Aí se eu quiser deletar essa network que eu acabei de criar, é só apertar nesse X aqui, ó. Aí deleta, assim. Aí eu volto aqui para minha network 2. Muito bem, então agora, ó, eu vou fazer a próxima network, né? A próxima network, ela é o seguinte, a gente viu que quem detecta ela é o sensor E2, né? Que vai ser justamente no momento em que o E2 vai acionar, o E1 e o E3 não vão estar acionados. Então, como é que eu faço isso, ó? O E2 vai estar acionado, o E1 e o E3 não vai estar acionado, né? Ó? Então, o E1, ó, e o E3 não vão estar acionados. Lembra do não? É um contato fechado, né? Ó? E o E2 acionado, um contato aberto. Ó. O não representa um contato fechado. Lembra lá da NOT, a lógica NOT? Então vamos aqui, ó. Vou fazer essa lógica agora. Ó. Então eu vou ter um contato aberto, opa, desculpa, um contato fechado, um aberto, um fechado. Essa que é a lógica para eu detectar uma laranja que é para o mercado interno, não é exportação. Por quê? Porque ela vai sensibilizar o E2 sem sensibilizar o E1 e sem sensibilizar o E3. Então vamos lá, ó. Não sensibiliza o E1, então eu boto um contato fechado. Ó. Não sensibiliza o E3, então eu boto um contato fechado. Sensibiliza o E2, eu boto um contato aberto. Então vamos lá. Ó. Aqui é o E1, que é o I0.0. Aqui é o E2, que é o I0.1. E aqui é o E3, que é o I0.2. Então, essa é a network que eu preciso, né? A lógica que eu preciso para abrir agora a portinha 2 e deixar a 1 normal, né? Então eu vou, ó, botar uma bobina agora de 7, ó, no final, né? Ó, uma bobina de 7 para sensibilizar a porta P2, né? A porta 2, o S2 aqui, ó. Ou seja, Q0.1. E tenho que, ao mesmo tempo, resetar a portinha 1, né? Para que ela fique zerada lá, ela fique paradinha, fechada como está. Então eu vou botar aqui agora um reset, ó. Clico 2 vezes na bobina de reset. E aí eu vou colocar agora o S1, né, que é o Q0.0. Então, vamos verificar o funcionamento dessa network agora, ó. Eu vou sincronizar, vou rodar o CLP vai executar e eu vou monitorar aqui, ó. E vamos lá na máscara. Eu clico aqui na máscara, né? Só que eu já cliquei, ela está minimizada aqui no canto inferior esquerdo. Ó. Eu vou botar de volta aqui. Ó. Vou diminuir só um pouquinho para ficar aqui na nossa visão, né? Então, ó, observe, agora é uma laranja pequena ou média, né? Então ela vai sensibilizar E1. Aí, ó, na hora que ela tá passando aqui, né? Ela vai passar, ó, sensibilizou o E1. Quando ela chega no E2, ela dessensibiliza o E1. Aí, quando ela chega no E3, ela dessensibiliza o E2. Ó. Nesse momento, ela já atuou o S2, tá vendo? Ó? Mesmo que ela deixe de sensibilizar o E3, o S2 está atuado e o S1 não está. Ou seja, a porta de baixo abriu e a porta de frente, né, que é o S1, continua fechada. Aí a laranja vai bater no S1 e cair no S2. Né? Vamos ver de novo, vou repetir aqui a sequência. Vamos botar uma laranja grande, né? Sensibilizou 1, 2 e 3, atuou S1, né? Aí, ó, a laranja passou, S1 continua atuado. Agora vem uma laranja pequena ou média. Ela sensibiliza E1, observe, ó, sensibilizou E1. Aí, quando ela sensibilizar E2, ela não vai mais sensibilizar o E1, porque ela é pequena, né? Ó, ó o que vai acontecer nesse momento, ó. Só o E2 está sensibilizado, E1 e E3 não estão. Ó. Como o E1 não está, aqui é um contato fechado, vocês estão vendo?
Como o E3 não está sensibilizado, aqui é um contato fechado. Como o E2 está sensibilizado, esse contato aberto fecha. E aí o que vai acontecer? Eu vou ter continuidade aqui, ó. Então vai setar o S2, ou seja, o S2 vai abrir e vai resetar o S1, ou seja, o S1 vai ficar fechado, né? E aí a laranja vai cair no S2. Certo. Aí, nesse caso aí, Manuel, só basta ele sensibilizar o 2, né? Isso. Ele sensibilizando o 2, ele cai nessa condição, né? Observe, ele tem que sensibilizar. Aqui é uma end, né? Ó, eu estou em série, né? Uma end. Tem que sensibilizar o 2 e, ao mesmo tempo, não sensibilizar nem o 1 e nem o 3. Né? Que é justamente o caso pequeno aqui, ó. Aqui é a figurinha, ó, da vista em corte, ó. Ele sensibiliza, tem um momento que as laranjas pequenas e médias, ó, ela sensibiliza o 2, ó, o 2 está pegando ela, mas o 1 não está pegando e nem o 3 não está pegando. Então, o que me caracteriza uma laranja pequena ou média é o fato dela ser sensibilizada só pelo 2. Ela não consegue ser pegue nem pelo 1 e nem pelo 3. Então, essas três condições têm que acontecer ao mesmo tempo. Não pegar o E1, não pegar o E3 e pegar o E2. Condição aqui, ó. Não pegar o E1, aí eu boto um contato fechado, ó. Não pegar o E3, aí eu boto um contato fechado para o E3. E pegar o E2, aí eu boto um contato aberto, que quando pegar vai fechar. Beleza. Beleza? Ok. Uma outra alternativa, eu poderia fazer de uma outra forma isso aqui, tá? Essa segunda lógica. É porque assim, Emanuel, esse sensor ele tá pegando o diâmetro, né? Então, assim, ele tá Isso. pegando a diferença, tipo, do 1 pro 3, né? É assim, né? Ele não tá pegando, por exemplo, a altura, né? Vamos voltar aqui, ó. Ele está pegando, né? É o diâmetro, exatamente. Os sensores estão em Ah, cima. ele vem reto, né? Aqui, Eles estão vendo a laranja de cima. Né? A laranja vai passar por aqui, aí passa pelo E1 primeiro, depois pelo E2, depois pelo E3. Se for uma laranja grande, vai sensibilizar os três Aí, ao mesmo tempo. aham, entendi. Aí sensibiliza os três ao mesmo tempo, aí claro. Aí, por exemplo, se ele sensibilizar o 1, não acontece nada ainda, né? Não Porque acontece nada. vai passar pelos outros Ainda, três, né? ainda vai descobrir. Ah, tá certo. Legal. Beleza? Eu entendi diferente. Eu entendi que o 2 que sensibiliza, porque o 2 estaria no ponto do diâmetro da média, né? O ponto mais alto da média. E Isso. ele não pega nem o E1 nem o E3, porque não. Mas assim, uma hora o diâmetro passa pelo E1 e pelo E3. Então achei meio estranho como funciona esse sensor aí. Mas não passa ao mesmo tempo, né? É assim. Exato. Isso, né? Essa que é a Tá. questão. Deixa eu só mudar aqui, ver se eu consigo colocar aqui a caneta. Então ele não passa pelo 1 e não 3 ao mesmo tempo, né? Aí por isso que o 2. Ixi, irmão, então podia ter tirado o 2, pessoal. É assim, ó. Aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Aqui o E1, aqui o E2 e aqui o E3, né? Ó. Num primeiro momento, a laranja tá aqui, ó. Aí ela chega bem aqui, ó. A pequena, né? Aí aqui é o E1, ó. Aqui é o E2. Não vai ficar muito legal que é o PDF, né? Aqui é um E3, ó. Então a laranja pequena sensibilizou o 1, ó. Aí quando ela chegou aqui, ó, ela sensibilizou só o 2. Porque se ela fosse uma grande, ela sensibilizaria o E1 e o E3 também. Como ela é uma pequena e média, ela sensibiliza só o 2, ó. Ela veio aqui, sensibilizou o 1, mas quando sensibilizou o 2, já não está mais no 1. E quando ela for sensibilizar o 3, ela já não vai estar mais no 2. Aham. Entendi. Né? Então assim que ela passa do E1, já dá o reset, né? Para matar a esteira 1. Tem como fazer de várias formas essa lógica, sabe? A lógica essa lógica que eu estou explicando para vocês é justamente da detecção exata dos dois casos. Então, a detecção exata diz o seguinte, ó,
que se ela é grande, sensibiliza os 3 simultaneamente. Se ela é pequena, ela vai sensibilizar em um determinado momento que ela vai passar, ela vai sensibilizar o 2, mas não o 1 e não o 3. E nesse momento em que ela sensibiliza o 2 e não sensibiliza os outros 2, me diz que ela é média ou pequena. Então, essa condição é 1 negado, é 3 negado e é 2 normal, é que me diz que a laranja é pequena ou média. Ah, é. Então não adiantava, Só por se for exemplo, um ter que um e sensibiliza só dois 2, de uma né? vez. O colega comentou. E se for um que sensibilize dois de uma vez? No caso, um e o dois, ou então o dois e o três. Pronto, se ela sensibilizar o 1 e o 2, e sensibilizar o 2 e o 3, ainda assim, para ela ser pequena ou média, antes dela sensibilizar o 2 e o 3, ela vai ter passado só pelo 2. Mas, não, mas aí, se for a mesma distância, ela sensibiliza no dois. É verdade, fica só no dois. É. Normalmente ela acende o 1 e o 3, né? Não, ela vai acender o 1 e o Ela 3 vai. junto com o 2. É, Aí vai ser uma grande. é. Show. Beleza? Mas, professor, quando ela Aham, vai chegando, aham, imagine uma grande. aham, uma Aí grande. ela vai chegando, ela sensibiliza o 1, aí vai andando, continua sensibilizando o 1, sensibiliza o 2, mas ainda falta uma parte dela. Nesse exato momento, ela está sensibilizando o 1 e o 2, é grande, mas ainda não chegou totalmente no espaço para sensibilizar o 3. Isso, ela está aqui, né? Sensibilizou 1, ela foi passando, ó. Mais um pouquinho, Aí ainda está agora no 1 está e no 2, no mas não chegou 2. no 3 ainda. Aí, ó, ela passando, né? Uhum. Aí, quando se for grande, quando chegar no 3, né? Porque aqui ele É, botou assim, ó. Ele botou esse diâmetro aqui de grande, ó. Ele botou 8 centímetros, né? certo. 8 centímetros. Então, se a laranja for 8 centímetros, como ele botou a distância do E1 para o E3 de 8 centímetros, então, quando a laranja passar, vai ter uma hora que ela vai estar pegando os 3, porque a Os laranja 3. é do mesmo 8 centímetros. Se a laranja for 7 centímetros, né? Quando ela estiver bem no meio, se a laranja for 7 centímetros, ó, vai ter meio centímetro aqui que não vai dar para pegar o E1 e meio centímetro que não vai dar para pegar o E2, o E3, né? Ela vai estar pegando só o E2, tá? A dúvida é, vai existir algum momento que ela vai pegar só o E1 e o E2, mesmo sendo de 8. E o Vai, E3 vai ser, ainda não vai ter pego. Então, isso. nesse momento, né? Nesse momento não faz nada, porque a gente só botou duas networks, né? A gente botou a network lá dos 3, né? Então só vai fazer alguma coisa se detectar os 3, ou se detectar o 2 sem detectar nem o 1 e nem o 3. Então a gente só botou essas duas condições. Então, Quando pronto. tiver pegando o E1 e o E2, a gente não tem nenhuma condição para tratar isso lá. A gente não quer que faça nada por enquanto. E quando a laranja estiver pegando só o E2 e o E3, a gente não botou nenhuma condição lá. Como é que seria essa condição? Se eu quisesse que o meu programa, né, ele fosse fazer essa condição, eu teria que botar uma network assim, ó. Deixa eu adicionar aqui, ó. Digamos que eu quisesse. As bichinhas abertas, né, mano? Também a chavezinha aberta. Aí quando lê, fecha. Isso. Deixa eu só ver aqui como é que você está monitorando aqui. Tá não, né? Ok, então vamos para cá. Eu vou minimizar essa network, vou minimizar essa, vou adicionar uma. Se eu quisesse fazer para ela o meu programa decidir alguma coisa com E1 e E2, né? Aí eu botaria assim, ó. Então pegou E1, pegou E2, aí faz alguma coisa. Então aqui eu estaria inserindo uma network, né, que iria tomar alguma decisão se E1 e E2 fossem acionados, ó, tá vendo? Aí se eu quisesse que a minha rede fizesse alguma coisa nessa situação, mas essa situação, pegar E1 e E2, né, pode ser tanto uma laranja grande como uma laranja média, né? Então isso aqui não me dá nenhuma informação conclusiva. Então eu não posso botar nenhuma ação aqui a
detecção. Ó. Da mesma forma, eu não poderia botar uma network de E2 com E3 aqui. Ó. E2 com E3, eu não poderia adicionar essa network, tomando alguma decisão, porque E2 e E3, né? Se eu tenho uma laranja grande, ela sensibiliza E2 e E3. Se eu tenho uma média, também sensibiliza E2 e E3, né? Então, não é conclusiva essa informação. Então, eu não poderia programar essa network aqui. Tranquilo? Deu para entender agora? Aí a gente programou duas networks, né? É a que vai tomar a decisão se os três forem sensibilizados ao mesmo tempo, que é a detecção de exportação, e a outra é pegando só o E2, sem pegar nem o E1 nem o E3. Então, vai ter um momento em que vai ser detectado só o E2, sem detectar o E1 e sem o E3. Aí eu sei que ela não é exportação. Então, eu vou botar ela para cair, né? Eu vou acionar o S2 e deixar o S1 fechado. Mano. Oi? Nesse caso aí, você tem que botar, né, o E1 como fechado, porque se não botar, quando lê a outra, né? Quando lê na outra. Enfim, você entendeu, né, Hugo? Se eu não Entendi. botar, ele abre, né? Se eu botar só Exato. o E2 aberto. Na hora Aí, que se ele você... lê o E2, ele abre e aí pode ser grande Isso. ou pequeno, né? Boa pergunta, Tem ó. que condicionar, né? Exatamente. Ó, o Célio perguntou o seguinte, professor, mas então a gente está vendo que é o E2 que está garantindo que a laranja não é exportação. É mais ou menos, ó. Se eu botar uma network assim, ó, E2, né? Então, o E2 tomando alguma decisão, né? Digamos seja aqui que é 0.3, né? Essa network aqui, ó, ela é péssima, né? Por quê? Porque essa network, se passar uma grande, uma laranja grande, em um momento a laranja grande vai sensibilizar o E2, aí vai fechar e vai tomar uma decisão. A média também em algum momento vai sensibilizar o E2. Então, quando a média sensibilizar o E2, vai fechar esse contato e vai tomar uma decisão. A pequena também vai, em um determinado momento, quando ela está passando, ela vai sensibilizar o E2. E aí, ou seja, se eu botar uma network dessa, qualquer que seja o tamanho da laranja, o E2 ele vai ser sensibilizado. Então essa network não funciona, né? Eu tenho que colocar de maneira bem restritiva. É só a condição que eu quero que aconteça, que seria esse caso aqui, ó. Tem que sensibilizar o E2, mas não sensibilizar nem o E1 e nem o E3, porque nessa condição eu sei que a laranja está aqui no meio, ó. Ela está aqui no meio sensibilizando o E2 nesse momento, e como ela não tem os diâmetros de 8 centímetros, ela não consegue sensibilizar, enquanto está sensibilizando o E2, ela não consegue sensibilizar o E1, por isso que eu botei um fechado, ó, e não consegue sensibilizar o E3. Então, E2 sensibilizado, não E1 e não E3, significa que é uma laranja menor do que 8 centímetros. Aí eu detectei que ela é de fato uma laranja não grande, né? Tipo exportação. Não é exportação, ela é mercado interno. Então, uma última possibilidade aqui, pessoal, é a seguinte, ó, uma última possibilidade, né? Vamos só pensar um pouquinho aqui, ó. Bom, eu vou fazer uma outra alternativa aqui, mas a gente vai testar para ver se ela funciona, tá? De cabeça eu não sei se ela vai funcionar, eu tenho que simular. E aí a programação de CLP é assim, você vai criando as networks e aí vai testando para ver se ela está fazendo o que você está imaginando, tá certo? Então essa network aqui, ó, eu já sei que funciona. Eu vou agora tirar essa network 2, tá? Deletar ela. E vou adicionar uma nova network aqui para a detecção de laranja de exportação, tá ok, ó. Agora eu vou uma nova network aqui, eu vou adicionar para detectar aqui não é exportação, é mercado interno. Só que eu vou tentar de outra lógica, né? Então, vou botar aqui, ó, detecção laranja, mercado interno. Vai ficar assim, ó. O que eu estou imaginando? Estou pensando assim, que ela não é
Se ela não é exportação, ela é mercado interno, não é? Vocês concordam? É. Aqui eu detectei que ela é exportação, ó, nessa network de cima. Então, quando eu detectar que não é exportação, então ela é mercado interno. Então, a priori, eu faria assim, ó, S1 em 1, né, ó, ela é exportação. Então, o oposto do S1 em 1 seria, vou botar aqui um contato fechado, ó, que é o não, né? Então, se o não S1 seria a mercado interno, né? Se o S1 abrindo, né, vai deixar passar a exportação, o S1 fechado significa que é mercado interno, não é isso? Eita. Eu estou querendo dizer que a não exportação ela vai ser mercado interno. Olha aí, ó, a não exportação. Se a exportação aciona S1, a não exportação seria não S1. Aí ela vai acionar, eu vou ver se dá certo, tá? Eu estou indo pela lógica, ó. Não S1, então teria que fazer o quê? Setar o S2, né? Então eu vou aqui, ó, setar o S2. E resetar o S1, que é a não exportação, né? Então, resetar o S1. Vamos ver se isso funciona. Acho que não vai dar certo, não. Mas vamos testar, né? Tô torcendo. Vamos lá, eu vou sincronizar. Ó. Eu sincronizei aqui, vou rodar. Vamos monitorar, já está aqui, né? Monitorando. Então, observe, ó, do jeito que está aqui, ó, não passou nenhuma laranja. Ele já está achando que é uma S2. Tudo bem, né? O sistema ligou agora. Vamos ver como é que ele vai se comportar. Ele está aqui com a comporta da laranja interna, né? Mercado interno aberto, mas ainda não passou nenhuma laranja. Vamos passar uma grande. Passou uma grande, ó. Ligou o S1, né? Ok. Então, aí a laranja grande está passando. Ó. Aí vai passar uma pequena agora, ó. A pequena ela sensibiliza 1, aí sensibiliza o 2, né? Aliás, o 1, aí pode sensibilizar 1 e 2, mas depois deixa de sensibilizar 1, 2 e 3, aí deixa. Não funcionou, né? Então vamos observar aqui a situação crítica, ó. A situação crítica é essa, né? Ó. Enquanto tiver o S1, ó, acionado, né? Esse contato fechado vai estar aberto. Então não funciona, concorda? Pois é, tem que fazer o S1 fechar, né? Então vamos ver o que a gente pode fazer para corrigir isso. Ó. Vou dar um stop aqui. Então pelo S1 não dá. Pois não sei. Vamos tentar uma outra lógica aqui. Ó. Vamos tentar da seguinte forma agora. Ó. Eu vou tentar fazer da seguinte forma. Né? Aqui, ó. Vamos fazer o seguinte, né? E1, E2 e E3 negado, né? Eu estou querendo mostrar para vocês que pode existir outras formas de resolver esse problema, tá entendendo? Estou só tentando pensar em uma aqui rápida que saia. Eu acho né? que Mas No lugar do S1, se colocar o S2 não era melhor, não? Porque o aqui, S1 é o que segura, né? A energização, isso. uhum. Aí, no caso, seria normalmente aberto, né? Ó, deixa eu fazer o seguinte, vamos pensar assim, ó, eu quero negar isso aqui, né? Ó. Eu quero negar isso, né? Então eu vou fazer assim, ó. Ou seja, o não exportação é o mercado interno. Eu vou tentar de outro jeito. Vamos ver se eu consigo de outro jeito aqui, ó. Então eu vou colocar esses mesmos contatos aqui, ó. E1, E2 e E3. Então vamos lá, ó. Aberto, aberto, aberto. E aí eu vou colocar aqui na saída, ó. Na saída, vamos ver se isso funciona, né? Eu acho que não, acho que também não vai funcionar, tá? Mas eu vou testar. Eu vou colocar um NOT, ó. Tá vendo aqui o bloco NOT? Ó, o que o bloco NOT faz? Ele inverte essa informação aqui, ó. Então vamos tentar assim. Observe, eu estou simulando aqui como se a gente tivesse tentando resolver o problema, tá? Então vai ter acerto e vai ter erro, certo?
aqui o NOT, e aí eu vou ter o 7. Aqui, vou colocar aqui. O 7, né? Não está deixando eu botar o 7 aqui, então eu vou fazer o seguinte. Vou botar o 7 logo aqui no final, e aqui eu boto a NOT aqui no meio. Eu acho que... não sei. 7 e a reset. Vamos ver. Então, aqui S1. Né? Aliás, aqui é S2, né? S2. Tá, S2, se for mercado interno. E vou resetar S1. Bom, vamos ver aqui se isso funciona. Eu acredito que não vai funcionar, mas vamos fazer o teste, né? O objetivo é testar. Então, eu vou sincronizar. Vou rodar. Ó. Eu vou esconder essa primeira network, tá certo? Vou esconder. E vou deixar só essa aqui. Ó. Então, vamos monitorar e testar. Se for grande, E1, E2 e E3, detecta, abre S1. Ó, aí já deu problema, porque quando desdetectou a grande, ele já foi automaticamente para o S2. Por quê? Porque, ó, quando está grande, ó, vamos olhar aqui, ó, é até bom analisar isso. Quando está grande, observa, ó, a network 2, ó, tá fechado, fechado, fechado. Aí tá vindo 1, né? Para cá. E a NOT está invertendo para 0. Mas basta eu tirar um deles, ó, que aí vai chegar a 0 na NOT. Lembra a lógica NOT, ela inverte, né? Chega 0 na NOT e aí a NOT inverte para 1. Aí ela já liga o S2, ó. Também não atende essa lógica, não atende. Certo? Então a lógica que até agora atendeu, né? Aí eu vou pensar depois em outra possível lógica, tá? Mas eu queria mostrar para vocês que vocês pensando em casa, vocês conseguiriam provavelmente chegar numa outra forma de fazer, na tentativa e erro, né? Mas aqui, improvisadamente, eu não consegui imaginar essa segunda possível forma de fazer, assim, rapidamente, né? Então, a saída mesmo é aquela configuração, né? Que é fechado, aberto, fechado, que é justamente o que detecta que a laranja ela não tem os 8 centímetros de diâmetro, né? Então, é 1 aqui, ó. Aqui é 2. E aqui é 3, né? Fazendo aqui o 7, ó. E em paralelo aqui, o reset. Então, aqui eu teria agora setando o S2 e aqui o S1. Então, essa é realmente a solução, pelo menos aqui a gente chegou agora, tá? Tu pode só simular de novo aí, mano? Só comigo. Posso. Monitor aqui, ó. Aí vamos aqui pro... Então, vamos lá, ó. A laranja veio, ó, passou pelo S1, aí a uma grande pegou o S2 e pegou também o S3. Aí ela abriu a comporta S1, né, para ela passar direto. Aí ela deixou de... Passou completamente, então desacionou os 3. Agora vai vir uma laranja pequena ou média, então ela passou aqui, ó, digamos que seja uma média. Aí ela vai acionar o 2, né? Enquanto está acionando o 2, ela vai desacionar o 1. Aqui, ó, esse caso, né, ó, E2 fechado, E1 e E3, vai me fazer acionar o S2. Ó. E aí ela é uma média, vai acionar o E3 e desacionar o E2. E aí ela terminou de passar. E o S2 continuou acionando. Aí se passar uma grande novamente, ó, aí ele volta para o caso da grande e aciona o S1. Né? Se passar uma, digamos que seja uma bem pequenininha agora, né? Ó, ele aciona o E1, desaciona o E1, aí aciona o E2, ó. Quando aciona o E2 já sabe que é uma bem pequenininha, vai cair na comporta 2. Ó. E aí acionou o E3 e passou. Beleza, pessoal? Show. Show de bola, legal. Então pronto. Se vocês tiverem uma outra solução, né? Porque é algoritmo, isso aqui é programa, né? Tem várias soluções, né? A questão é que você tem que é meio que por tentativa e erro. Você vai tentando, né? E vai testando, né? Então, geralmente se trabalha assim. Vai cria uma network, testa, atendeu? Sim. Atendeu parcialmente, então tenta adaptar alguma coisa.
Não atendeu, aí tenta uma nova solução até alcançar a resposta. Mas esse entendimento do problema é o fundamental, né? Então, essa questão de que você sabendo que o diâmetro é 1 e E3 é o diâmetro que você considera como laranja grande, então, se ela não chegar em E1 e E3, é porque quando ela estiver passando no E2, ela não consegue sensibilizar o E1 e o E3 ao mesmo tempo. Então, essa condição E2 ligado, E1 desligado e E3 desligado é o que é capaz de me dizer que a laranja é pequena ou média. E também tem que pensar também, Manuel, eu acho, né? Na forma de usar os 3 sensores. Dizer assim, olha, para essa solução a gente tem que usar 3 sensores por conta disso, né? Para Isso, poder estudar o diâmetro, e não só 2, por exemplo. isso, exatamente. Com 2 ficaria muito difícil, não sei se seria nem possível, né? Teria que estudar. Deixa eu só compartilhar aqui, pessoal, rapidinho. Vou colocar logo aqui a chamada do AB, antes que eu esqueça. Vou baixar aqui, ok. Só um minutinho, tá? Manuel, aí se a gente quisesse mais tamanhos, por exemplo, se não fosse um laranja, né? Fosse alguma coisa que tivesse vários tamanhos diferentes, a gente teria mais sensores, né? Para pegar mais o tamanho de cada tamanho, né, do objeto. Tipo assim, se são 3 tamanhos diferentes, ou 4, a gente usa mais sensores de modo a selecionar, né? Tipo assim. Uma forma de fazer, eu estava pensando aqui, sabe? Eu posso ter uma laranja média, que é a que sensibiliza 2 sensores por vez, né? Mas não consegue sensibilizar os 3. E tem uma laranja pequena, que sensibiliza só um sensor por vez, né? Então, eu poderia, por exemplo, fazer o seguinte, ó. Caso sensibilizasse 2 sensores por vez, aí por exemplo, sensibilizasse 1 e o 3, aliás, desculpa, 1 e o 2, e o 2 e o 3, aí eu saberia que é uma média. Então, eu teria que fazer isso, ó. Deixa eu botar aqui para vocês, ó. Vou compartilhar de novo. Ó, se eu quisesse detectar se ela é média ou não, né? Então, eu vou minimizar aqui essa solução. Deixa eu fechar isso aqui. Isso aqui eu deleto. Então, ó, se eu quiser, deixa eu minimizar essa, né? Acho que vocês não estão vendo não, né? Aí. Tá preto? Não, não tá aparecendo não. Então, o que eu botei foi a janela, não botei o desktop. Peraí. Desktop, ó. Então, essa era a solução, né? A gente poderia fazer assim, ó, também, ó. Detectou, ó. Aqui, detectou. E1 e E2. Né? E1 e E2. Aí eu posso, por exemplo, salvar essa informação na memória, ó. Então, eu posso botar uma bobina aqui, ó. Não sei se vocês lembram, né? Eu posso usar uma memória para armazenar valores intermediários, ó. Então, eu posso, por exemplo, aqui, ó. Deixa eu deletar essa linha aqui que eu tinha botado agora há pouco. Deletar essa também. Então, eu posso botar aqui, por exemplo, chamar de M1. Memória 1. Aí ficaria aqui, ó, M0.0. M0.0, quando eu faço um endereço começando por M, significa que eu estou trabalhando com uma memória. Então, ó, endereço M0.0, aqui, ó, M0.0, ele já reconhece que é uma memória. Então, se em algum momento sensibilizar M1 e não... Eu botei M1 aqui é 2. Ó. É 2 e não é 3. Ó. Nesse caso aqui, ó, é 1, é 2 e não é 3, né? Eu setaria uma memória M1.
Tá vendo, ó? Isso aqui, ó, é uma network que vai me detectar se sensibilizou E1 e E2, mas não sensibilizou E3, tá vendo? Vou criar uma nova network agora aqui. Eu vou usar agora o M2, ó. Memória 2. Memória 2. Aqui embaixo, ó. Memória 2 vai ser o endereço M0.1. Então, agora eu vou querer saber, ó, nessa nova network, não sensibilizando o E1, sensibilizando o E2 e E3. Então, aqui seria E1, aqui E2 e aqui E3. Então, nesse caso aqui, ó, dessa network, eu vou salvar essa informação no M0, M0.1, né, no M2. Se eu quiser salvar definitivamente, né, eu tenho que botar uma bobina de 7 aqui, concorda? Então, não seria essa bobina normal, né? Porque essa bobina normal, ela só vai ficar aqui... Tipo transitório, né? Transitoriamente, exatamente. Então, tem que botar aqui, ó, bobina de 7, né? 7 de quem? M0.0. E aqui, 7 de quem? M0.1. Aí eu tenho a informação salva. Então, essas duas networks estão dizendo o quê? Ó? Que se a laranja vai passar, vamos lá, eu vou fazer essa simulação com vocês. Ó. Vou sincronizar aqui. Sincronizei, já está rodando, monitorando, e vamos aqui para a máscara. Né? Tá aqui 0. Aqui 0. Então, vai passar... Deixa eu diminuir um pouco, está muito grande, né? Ó, vai passar uma grande. Aí, atuou o S1, ó. Né? Ela passou. Agora, ó, vamos dizer que seja uma média. Vai sensibilizar E1 e E2. Né? Aí depois, ó, como ela é uma média, vai deixar de sensibilizar o E1 e vai sensibilizar o E3. Mas observe que já sabe que é uma média, já abriu o S2, né? Agora vamos ver como é que está a memória, a informação da memória. Olha aqui, ó, o que eu posso usar essa informação, ó. Sensibilizou os 2 bits, ó, tá vendo? Os 2 bits de memória que eu fiz, ó. Deixa eu colocar isso aqui para baixo, ó. Olha só que interessante, ó. Sensibilizou o M1, né? E sensibilizou o M2, ó. Eles estão rosinhas, ó, o M1 e o M2. Significa que eu peguei aí, eu posso fazer uma lógica, né? Que se esses 2 bits tiverem acionados, eu detectei uma média, né? Não foi uma grande, porque não sensibilizou os 3 ao mesmo tempo. Ela sensibilizou primeiro E1, sensibilizou E1, E2 e não E3, num primeiro momento, e num segundo momento sensibilizou E2 e E3 e não E1. Então, essas duas networks aqui me caracterizariam uma laranja média, né? Mas as duas ao mesmo tempo, ó. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou criar uma última network aqui para acender uma lâmpada dizendo que é uma laranja média, tá? Então, vamos botar aqui, ó. Vamos criar uma nova network. Eu achei que teria que fazer uma outra network, Emanuel, dizendo assim, o 1 e o 2, o M1 e o M2 leram, né? Tipo assim. E aí, com esses dois, como aconteceu essa leitura dos dois, vai abrir a porta S2, né? Mas Entendi. nem precisa. Não. Eu deixei aquelas duas lógicas que a gente já tinha pensado, né? Para abrir as portas. Vamos só botar uns LEDzinhos para identificar os tipos. Então, eu vou botar aqui, ó, uma saída S3, não, chamar de S3 não, chamar L média, né? L média. Tá lá no Q0.3, ó, na saída Q0.3, a lâmpada média, né? Tá assim, ó, LED de médio.
Então, criei uma nova variável, que é aqui 0.3 de saída, né? Que eu vou ligar num LED, que vai ser o LED médio. Então, vou salvar aqui. Então, Q0.3 é o LED médio. Então, eu vou... Já tenho a informação aqui nas duas memórias que me caracteriza a laranja média. E aí eu sei que para ser uma laranja média, ó, vou colocar aqui aberto, aberto. E a saída aqui, que vai ser o Q0.3. Esse aqui vai ser o M0.0, esse aqui vai ser o M0.1. Então, ó, quando a memória 1 estiver setada e a memória 2 estiver setada, eu sei que é uma média, eu acendo o LED médio. Então, parei aqui. É isso. Certo? Só que depois de setada, eu vou ter que em algum momento resetar ela, né? Verdade. Em algum momento resetar. Senão, quando estiver saindo, vai dar errado. Mas não vamos pensar nisso agora, não. Vamos na primeira etapa, que é saber se eu detectei se é média. Depois a gente pensa no reset, tá? Então, boto para rodar, monitorar, e aí eu vou pegar aqui, ó. Vai primeiro uma grande. Primeiro uma grande passou. Abriu a comporta S1 para passar direto. A grande passou. Sensibilizou o médio, né? Porque a grande também sensibiliza o médio. Né, ó? Olha aí, ó, como é que é a lógica, né? Os dois, né? Por isso que isso tem que ter bem pensado, ó. Vamos voltar de novo aqui, ó. Essa lógica aparentemente daria certo, né? Mas, ó, não deu certo. Por quê? Porque a grande também sensibiliza o médio, ó. Vamos mostrar aqui para vocês, ó. Não precisa sincronizar, monitorar. Mostrar aqui, ó. Porque a grande, né? No comecinho, a grande, ó, é 1 e é 2, né? Quando a grande está passando aqui, é 1 e é 2, ó. Tá vendo, ó? É a grande, né? Só que ela não chegou no E3 ainda, mas já acertou o primeiro bit, ó. Tá vendo, ó? E aí, uma hora ela vai sensibilizar os três, né? Aí é grande e abriu, ó. Só que quando ela for deixando de sair, ela vai desabilitar esse. E aqui já fez o outro lá. Já fez o outro, ó. Entendeu? Por isso que bom, não vai dar tempo da gente fazer esses testes adicionais, tá? A gente vai encerrar por aqui, né? Mas o problema em si que a gente queria, que era exportação e não exportação, foi resolvido. Se a gente quiser acrescentar mais funcionalidades, a gente tem que realmente fazer a análise, né, dessas lógicas, tá certo? Mas eu acho que esse processo já deu para verificar a questão da tentativa e erro, né? De que nem sempre uma ideia inicial que você tem vai rodar direitinho, você vai precisar fazer os testes, beleza? Então vamos fazer o seguinte, vamos dar uma pausazinha para a gente ir no banheiro e tudo mais, né, beber uma água, e a gente volta no CD, tá certo? Tá bom, valeu. Valeu, até já já.